Olá, seja muito bem-vindo a 123 Action Talk. Hoje é a estreia do nosso quadro com a Fernanda Coppi. Fernanda, que é diretora de inteligência financeira na gestão, contabilidade e finanças. Ela atua guiando clientes ao sucesso com consultorias estratégicas mensais, além de gerenciar os times de controladoria e BPO financeiro. A Fernanda ela é defensora da tecnologia, pessoas e processos e é amante de métricas e desempenho. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso quadro, estreando aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada! Muito boa tarde, boa noite, bom dia para quem está vendo. Obrigada, estou muito honrada de ser a primeira pessoa que vai estar aqui trocando essa ideia fantástica aqui nesse quadro. Maravilha! Fernanda, utilizando a sua expertise em toda essa operação financeira das empresas às quais você presta consultoria, o pilar financeiro é um pilar muito importante quando a gente olha para organizar a casa, crescer e ir para o próximo nível. E, de acordo com todas essas análises que você faz mensalmente, quais são os retrabalhos mais comuns que você analisa quando você está olhando para uma empresa e o quanto que isso pesa no final do mês, Fernanda? Eu acho que toda a nossa conversa aqui vai permear bastante a questão de que tempo é dinheiro. Então, um processo rápido, um processo efetivo, feito bem feito, ele traz mais dinheiro no bolso. Então, a questão do retrabalho é o ponto-chave, né? Ele vai trazer menos dinheiro no bolso, porque eu estou gastando mais tempo para fazer a mesma tarefa. Então, principalmente quando a gente fala em empresas de serviço, isso é prático, né? Gastou mais tempo aqui, ganhou menos lá. Então, num geral, tá? Falando em empresas que já têm processo, já segue uma metodologia, ou enfim, já tem uma estrada de entrega, é bem comum observar a questão de refazer briefing. Então, refazer aquela primeira conversa com o cliente para entender de fato o que ele espera do teu negócio, o que ele espera do teu serviço. E acabar tendo que refazer essa conversa no decorrer da prestação do serviço vai te gerar um tempo maior de entrega, pode te gerar uma insatisfação com o cliente também, se ele não entender, né, não entender bem essa revisão. E, claro, o risco da saída do cliente, ou até mesmo quando a gente não fala de um cliente que ele é recorrente para ti, que tu tem um negócio recorrente com ele, pode te gerar o não fechamento de novos negócios, né? Ou até mesmo a não indicação, ou pior ainda, um cliente que sai insatisfeito do serviço que você faz, naturalmente ele pode atingir outros novos clientes, né? Então, alguns riscos podem ser graves aí nesse negócio. Perfeito, Fernanda. Esse seu olhar clínico, ele é sensacional, porque são aqueles custos que a gente acaba não vendo. Então, essa definição do escopo de produto, do escopo de serviço, para que você saiba exatamente o que você vai oferecer para esse cliente, para que depois você cuide disso na jornada de trabalho, é muito interessante, porque se você não tem um escopo de serviço pré-estabelecido, você não mede ali a sua entrega, o custo de entrega que você tem, daqui a pouco você precisa voltar ali com esse cliente, refazer, porque você não tem ali processos e produtos bem estabelecidos. Então, isso é muito interessante, porque esse briefing que você menciona, ele entra de ponta a ponta, certo? Desde o momento inicial ali, quando você vai tentar trazer esse cliente para dentro, até no momento da prestação de serviço, que o cliente ele vai, com certeza, te cobrar por aquilo que ele contratou, certo? Total, sem sombra de dúvida. E tu mencionou um ponto bem importante, que são os processos, né? Sem eles, não dá para seguir. Isso é um ponto muito legal, porque eu te conheço, eu e Fernanda fomos colegas de jornada, e eu sei que você é muito defensora de processo, você é bem mente aberta com relação a isso, e eu gostaria de ouvir um pouquinho o que você pensa de processos bem estruturados e o quanto isso contribui para esse dinheiro que vai pelo ralo e às vezes a gente não percebe por não ter processos bem estabelecidos. Eu acho que é normal para quem nunca olhou para processos, olhar para esse nome e pensar em rigidez, pensar em engessamento, né? Em deixar as coisas muito iguais, tirar a liberdade daquilo que a gente está executando. Mas, sinceramente, um processo pode também ser um checklist simples, né? Um processo pode também ser uma revisão de 3 minutos antes de passar para frente aquela ação.
pode ser também várias ações pequenas durante o decorrer do dia a dia para que aquilo que nós estamos entregando, seja para o cliente ou seja para a próxima etapa do processo, ocorra da melhor forma, para que não se haja o retrabalho, para que não tenha um problema no fluxo, né? E naturalmente, quando a gente tem um processo, a gente também tem uma fluidez melhor na hora de executar ele. Então, a gente tende a fazer mais rápido. Então, é muito uma chavezinha, né? Uma chavezinha que a gente faz mudar para que naturalmente a gente torne isso uma cultura, né? Uma cultura, um pilar realmente do teu negócio, né? No geral. Então, para mim, processos é essencial, não dá para ter algo se tu não tem um beabá de como seguir ele, né? Perfeito, e eu vejo você fazendo isso de forma prática e trazendo essa mesma facilidade que você trouxe na sua fala com relação a implementar processos, é a verdadeira facilidade que eu sempre vi em você com relação a inovar, com relação a colocar processos para acontecer. E é muito interessante quando você diz que o processo, muitas vezes, ele é visto como algo engessado, como algo que vai gerar mais trabalho do que ganho, mas, na verdade, olhar para um processo é justamente trabalhar numa metodologia. E metodologia nada mais é que replicar aquilo que deu certo. Então, a gente compartilha esse sucesso através de processos que deram certo e que são trabalhados numa metodologia para que outras pessoas repliquem. Então, a gente tem ali uma constância de boas entregas e, naturalmente, isso está linkado a crescer com qualidade, né? Uma vez que você pega aquilo que deu certo e você começa a replicar. Isso é começar a escalar o negócio, começar a caminhar para o próximo nível. Então, é muito interessante esse ponto que você trouxe, Fernanda. Um ponto muito importante sobre o processo e metodologia que tu trouxe é a questão de que nós só conseguimos medir se está dando certo aquilo que a gente consegue mensurar, aquilo que nós conseguimos analisar. Então, não significa que ele realmente vai dar certo de primeira, mas somente tendo ele, somente existindo o processo, é que eu consigo melhorar ele. Então, a gente consegue entender se para todos está indo conforme esperado e assim ir melhorando e ir progredindo e fazendo mais rápido e com mais eficiência. Então, é essencial. Perfeita colocação, Fernanda. E na prática, a verdade é que desenhar o processo, mesmo que seja um macro processo, depois a gente vai amadurecendo no micro processo, mas a verdade é que é o primeiro passo para a gente começar esse crescimento de qualidade, porque através dos processos a gente começa a gerar os primeiros números, os primeiros indicadores quantitativos, e aí já é mais um passo de maturidade. Depois, com esses indicadores quantitativos, a gente já começa a entrar em qualitativo, e aí o resultado ele vem por consequência. E para a gente ver a importância que é um processo estruturado, porque o contrário disso, a gente começa a agir no improviso, certo, Fernanda? A gente improvisa quando solicitamos para um colaborador fazer um serviço que a gente não mede o impacto, improvisamos com o nosso cliente, improvisamos, e o improviso muitas vezes nos toma tempo. E pegando esse gancho do improviso, é muito comum que, por falta de processos estabelecidos, seja com o cliente, seja com o colaborador, a gente comece a investir muito tempo em reuniões que não geram valor. Uma das coisas que eu gosto muito, Fernanda, e eu imagino que você compartilhe do mesmo pensamento, pelo que eu conheço da sua trajetória, é que toda e qualquer reunião, ela precisa gerar acionável. Não existe entrar numa reunião para falar palavras bonitas e isso não se transformar em algo que será mensurável. Então, eu gostaria muito que você compartilhasse um pouquinho da sua experiência em como podemos dar fluxo aos processos do dia a dia sem ter que ficar criando reunião. Tem aquele meme, né, que fala, vou fazer uma reunião para agendar outra reunião, que é até uma paródia. E eu queria que você me trouxesse, porque você é uma pessoa que está constantemente em reunião, mas eu já participei das suas reuniões e eu sei que você transforma elas em acionáveis, mensuráveis, que consequentemente trazem resultados extremos. Então, gostaria muito de te ouvir, Fernanda. Legal. Bom, toda reunião que pode ser um e-mail deveria ser um e-mail. Podemos começar por aí. Perfeito.
tirando isso, aquilo que precisa ser realmente resolvido em reunião, e não é que eu não seja defensora delas, eu praticamente passo a maior parte do meu tempo nelas, mas se delas não tira nada que realmente mude algo, não faz sentido, mude para melhor, né? Não mudar só para mudar. Então, toda reunião precisa ter um plano de ação, é fato. Se eu fui para uma reunião, eu tive um motivo eu tinha uma expectativa, né, de resolução de algo ou de definição de algo dentro dessa reunião. Então, a partir dela, eu preciso tirar um plano de ação, é fato. Agora, existe também uma ponta disso que pode reduzir a quantidade e necessidade de reunião, que é quando dentro da empresa a gente consegue definir aí responsáveis por etapas, por exemplo, né? Então, responsável por departamento, responsável pelo setor, pela ação, enfim, pela aprovação. Isso reduz muito essa necessidade de ir até uma reunião, porque tu consegue passar bem detalhadamente, né, um e-mail estruturado, com as informações que tu precisa, com a questão de pessoa X para resolver a questão Y, reduzindo o vai e volta, e, logicamente, colocando prazos, né, o que reduz também a ansiedade dessa resolução. E evita aí o risco. Agora, é diferente de você mandar um e-mail copiando várias pessoas sem saber quem é a responsável por aquela ação, aí precisa voltar o e-mail, entender, resolver. Aí uma reunião talvez realmente seja mais fácil. Agora, tendo isso bem definido, o vai e vem não existe. Então, o fluxo segue de forma muito mais prática. É fato. Tem reunião, precisa sair com uma ação. Se dá para resolver no e-mail, é possível resolver no e-mail, assim seja, né? E, na verdade, além desses acionáveis, nós temos aí, Fernanda, um outro passo de maturidade que eu sei que você leva bastante em consideração, principalmente quando você está gerenciando o seu time, e eu sei que os acionáveis, eles são uma das principais partes do trabalho que você faz. E eu gostaria que você contasse um pouquinho, ainda linkando sobre questões processuais, mas principalmente com maturidade de execução, que da mesma forma que nós precisamos desses acionáveis, nós precisamos de um comprometimento com relação a executar esses acionáveis. Então, é sempre muito importante sabermos quem, o que e quando. Total, o quando eu acho que é o ponto-chave, né? Deixar aberto, primeiro, se tu tá falando com um cliente, tu diz para ele que tu vai resolver, mas tu não diz quando, amanhã ou hoje, daqui 15 minutos, ele vai estar te questionando novamente se aquilo tá resolvido. Agora, se tu tem um prazo, primeiro, você pode se programar para cumprir aquilo, você não precisa parar tudo que você está fazendo, interromper um processo que provavelmente está acontecendo para cumprir e quem está esperando a tua devolutiva, seja o teu cliente ou algum outro setor, algum colega de trabalho, ele também está esperando esse prazo ser cumprido. Então, o acordado, ele não sai caro, né? Aquele acordo realmente ele pode ser bem-vindo e ele é bem-vindo para os dois lados. Então, já falamos sobre a necessidade de ter um responsável, a ação bem clara e o prazo para que não gere ansiedade, não tenha aí problemas com enfim, né, desentendimento no meio dessa ação. Perfeito. E esse quem, o que e quando é um método muito utilizado na área de sucesso do cliente também, que está extremamente linkado ao método de retenção. Eu já escutei de um cliente não faz muito tempo que o mais rápido possível não é prazo. Então, o cliente ele leva muito a sério aquilo que prometemos que faremos e principalmente o quando faremos, quando entregaremos. Então, isso é muito importante. E você falou excelentemente com relação a esse comprometimento não só com o cliente, mas principalmente com os colegas de trabalho, que às vezes estão dependendo de uma resposta para falar com o cliente também. Então, esse comprometimento com as ações ele é extremamente importante e ele está muito linkado a esse processo de maturidade e crescimento de qualquer empresa que preze aí por manter os seus clientes, não só trazer novos clientes, mas principalmente manter esses clientes e crescer com qualidade. Fernanda, pensando no empresário que agora está no step de maturidade de organizar a casa, nós sabemos que a parte financeira ela é muito importante. Afinal de contas, as empresas elas precisam de margem de lucro, senão não faz sentido.
Então, sabemos que essa questão de custo versus desperdício, vamos lá, cortar gasto errado dói, e dói muito. Mas a gente sabe que quando o empresário tira aquela gordurinha do excesso de gasto, aquele gasto que não precisa, ele consegue ter aí uma luz de ter uma margem maior de lucro. Como que esse empresário decide na prática, Fernando? O que vale a pena manter? O que ele corta? Qual que é o seu direcionamento com relação a esse ponto tão sensível que é cortar gastos? Você bem disse, um corte bom melhora a entrega, né? Um corte ruim, ele é prejuízo disfarçado. Então, para um empresário decidir no meio de um caos, né, no meio de algo que talvez não exista processo, não dá para medir, não dá para, enfim, tomar decisões pautadas em dados reais, porque ainda não existe esses dados para serem analisados, acho que começa pelo princípio de padrão. Quando a gente está num cenário mais bagunçado da coisa, que é mais difícil de a gente tomar uma decisão pautada em dados, porque a gente ainda não tem processos, não tem como medir realmente o resultado daquelas ações, o primeiro passo é pensar no principal erro que mais se repete. Então, entendendo que nós temos um erro que se repete várias vezes, nós temos também uma facilidade em medir aquilo que vai te trazer mais resultado. Porque se ele se repete grandemente e tu conseguir sanar esse erro, naturalmente você terá mais resultados. Então, partindo desse pressuposto, você vai pelo primeiro erro que mais se repete, define um padrão sobre ele, entende se valida se realmente vai acontecer, vai para o próximo erro e assim sucessivamente. Então, olhando para esse fluxo, o principal erro que mais se repete. E claro, fica o que reduz tempo. E quando falamos em identificar padrões de erro, é muito interessante porque, às vezes, nós separamos as coisas, certo, Fernanda? A gente entende, às vezes, que, peraí, deixa eu ficar falando com esse cliente o tempo inteiro, deixa eu mandar esse orçamento várias vezes. A gente, às vezes, tem a dificuldade de mensurar que tempo é dinheiro. Então, o tempo que eu estou investindo, improvisando, como falamos na outra parte do bloco aqui, é dinheiro. É o tempo que eu poderia ter um processo definido que vai me tomar menos tempo para eu focar em vender, para eu focar em trazer novos negócios. E quando você diz estar atento ao erro, aos erros repetidos, para corrigir um processo, é uma forma de economia. Eu achei muito interessante. Quando a gente está num cenário mais bagunçado da coisa, que é mais difícil de a gente tomar uma decisão pautada em dados, porque a gente ainda não tem processos, não tem como medir realmente o resultado daquelas ações, o primeiro passo é pensar no principal erro que mais se repete. Então, entendendo que nós temos um erro que se repete várias vezes, nós temos também uma facilidade em medir aquilo que vai te trazer mais resultado. Porque se ele se repete grandemente e tu conseguir sanar esse erro, naturalmente você terá mais resultados. Então, partindo desse pressuposto, você vai pelo primeiro erro que mais se repete, define um padrão sobre ele, entende se valida se realmente vai acontecer, vai para o próximo erro e assim sucessivamente. Então, olhando para esse fluxo, o principal erro que mais se repete. E claro, fica o que reduz tempo. E quando falamos em identificar padrões de erro, é muito interessante porque, às vezes, nós separamos as coisas, certo, Fernanda? A gente entende, às vezes, que, peraí, deixa eu ficar falando com esse cliente o tempo inteiro, deixa eu mandar esse orçamento várias vezes. A gente, às vezes, tem a dificuldade de mensurar que tempo é dinheiro. Então, o tempo que eu estou investindo, improvisando, como falamos na outra parte do bloco aqui, é dinheiro. É o tempo que eu poderia ter um processo definido que vai me tomar menos tempo para eu focar em vender, para eu focar em trazer novos negócios. E quando você diz estar atento ao erro, aos erros repetidos, para corrigir um processo, é uma forma de economia. Eu achei muito interessante. E eu gostaria de saber a sua opinião, porque a minha opinião é que o cliente, ele é um baita indicador de qualidade. Então, se o cliente está reclamando, ele está dando ali um norte claro de melhoria e com certeza vai fazer você economizar tempo. E se você economiza tempo, você economiza dinheiro, você investe o seu tempo de qualidade
para trazer novas receitas e focar naquilo que realmente importa. Qual é a sua opinião com relação ao cliente como mentor ali para direcionar quais são os principais erros que precisam ser sanados, Fernanda? Toda vez que uma mão é erguida para você, é um sinal de que não estou gostando disso, quero mudar isso, quero que faça dessa forma, é uma oportunidade de você fazer diferente com esse cliente, aprender e fazer diferente com outro cliente. Então, naturalmente, você pode sim levar mais tempo para resolver essa questão com este cliente em específico que te levantou a mão primeiro, mas com o segundo cliente você já vai poder praticar a forma correta, digamos assim, ou a melhor forma, né, que você consegue atendê-lo. Então, você vai aprendendo com cada mão erguida, né? Com cada aprendizado aí, com cada situação que você possa ter. Então, com certeza, o cliente é uma medida de sucesso tanto para o teu negócio quanto para o teu processo em si, se ele está saindo bem, né? Excelente. É interessante porque quando a gente fala de cortar custo, cortar gasto, a gente pensa ali como que eu reduzo essa conta de luz, como que eu reduzo esse brindezinho. E você tocou num ponto muito estratégico, Fernanda, que é justamente olhar para aquilo que está tomando o seu tempo. Então, realmente, é tirar a gordura. Nós não estamos falando sobre cortar aquele gasto que dói. Nós estamos falando sobre otimizar o tempo para compensar os demais gastos, focando naquilo que importa. Então, é uma abordagem muito interessante. Você que lida com números, então você é extremamente estratégica, a forma como você amplia a sua visão e entende essa necessidade processual, essa necessidade de enxugar erros, porque erros tomam tempo e tempo custa dinheiro. Então, sensacional esse ponto qual você mencionou, Fernanda. E nós falamos bastante com relação ao step 1 de maturidade, que é quando começamos a olhar para os nossos processos, quando começamos a corrigir erros repetidos para que façamos uma economia de tempo. Então, eu gostaria que você me contasse um pouquinho como é sair desse step 1, processos, para um step 2, mais estruturado, onde você vai começar a olhar com relação à conta, se essa conta fecha ou se essa conta não fecha. A partir do momento que tu consegue, pelo menos, mapear os teus principais erros e começar a solucionar esses erros, você já começa também a pensar em possibilidades melhores de resolver esse mesmo problema. Porque é natural, a primeira solução que você dá para aquela realidade não necessariamente vai ser melhor, né? Você vai construindo isso, como a gente comentou, com os próprios clientes, por exemplo, né? Agora, a partir do momento que começa a melhorar essa solução, você também está gastando, né? É natural que enquanto você não está na sua melhor versão de solução, você está em testes. E esses testes também geram custo. Então, toma como regra, 90 dias de teste é tempo suficiente para você entender se aquela ação de melhoria, aquela ferramenta implantada que melhora teu tempo gasto, enfim, outras práticas que você pode implantar no teu negócio, elas vão funcionar, elas estão dando certo ou não. E aqui, eu não estou falando só em processos dentro do teu cliente. O teu processo comercial e o teu processo de marketing, ele está muito relacionado a isso. Quando você investe em marketing comercial e não traz resultado para dentro da tua empresa em 90 dias, naturalmente você está pagando para não colocar dinheiro no bolso, para não entrar mais clientes conforme você tinha de expectativa. Isso é o teu custo de aquisição do cliente aumentado. E isso pesa no seu bolso. Então, essa é a segunda etapa. É pensar em melhorar essas primeiras ações, em construir a sua melhor metodologia dentro do teu processo. E isso não é padrão, né? Você vai ter o seu processo para o seu negócio. Fernanda, eu recebo alguns questionamentos ao longo da consultoria e um deles é sobre precificação. Parece algo simples, mas sabemos que geralmente o empresário brasileiro, principalmente o que está começando, ele tem muita dificuldade de precificar, principalmente quando se trata de serviço, mas às vezes também quando se trata de mercadoria, de produtos. Às vezes sabemos que acontecem ações de promoção, de marketing, mas isso não é inserido na ponta do lápis com relação ao tempo de retorno desse investimento, quanto tempo isso vai rodar. Então, conta pra gente qual direcionamento você dá para esses empresários que têm dificuldade na hora de precificar.
quando nós falamos de produto físico, ele se torna relativamente mais simples, porque tu tem o valor da mercadoria que você comprou, agora falando de mercadoria comprada. Mas não muda para quando a gente fala de transformação de mercadoria também. Você tem o custo, você tem o quanto de fato você gastou na hora de fazer a aquisição dessa mercadoria ou desse produto. Agora, você vai ter custo da aquisição, né, do teu estoque em si, você vai ter o teu imposto que você pagou sobre ele, então, naturalmente, isso precisa estar atrelado, e o imposto que você vai pagar, lógico, na hora da venda, a sua margem, ela precisa estar aqui, é aqui que você vai formar o quanto você vai colocar no bolso depois, então ela precisa fazer parte dessa composição, e aí a gente fala também sobre despesas fixas nesse caso, que não faz parte dessa formação de preço específica, mas faz parte dos gastos do seu negócio. E aqui, né, para quem já conhece um pouquinho disso, a gente está formando uma DRE, a gente está formando um resultado daquele nicho específico. Então, eu tenho um produto X, ele pode ter uma DRE só para ele. Tá? Então, a gente pode criar o resultado dele até o final da linha, onde você vai, né, retirar algo, ele vai te pagar o que sobra. Então, esse é um formato, ok? Quando a gente fala de forma física, então de produto físico. Esse é um dos pontos. E a tua margem, esse valor que sobra para você, é o quanto você consegue negociar. Então, lembrando que aqui nós estamos falando também de mercado, né? O mercado também vai fazer uma precificação. Você não pode colocar a margem que você quiser em cima dele. Aí você trabalha com escala de negócio para você ganhar esse dinheiro. Mas ainda assim você tem o teu mínimo. Então, é dentro dessa margem que a gente pode estudar um pouquinho melhor. Aí tem algumas fórmulas que podem te ajudar, alguns cálculos específicos. A gente pode entrar, eu acho que num próximo tema, né? Em algum outro momento sobre isso. Agora, quando nós falamos de serviços, o teu custo, ele deixa de ser físico. O teu custo é a tua hora. É a hora de quem está prestando o teu serviço. Então, isso precisa ser muito mensurado. O processo, ele tem que estar muito mais intrínseco dentro do teu negócio. Porque é ele que vai garantir que você está gastando mais ou menos dentro daquela entrega. Então, se você consegue mensurar o quanto tempo gasto para aquilo, e quando eu falo gasto, não é só no momento que você está em contato com o cliente, é todo o tempo, né? Antes, né, e durante o contato com o cliente, você gasta para atendê-lo. Então, mensurando isso, sabendo o salário, né, das pessoas que estão envolvidas, e aí quando a gente fala de salário, eu estou falando de todo o kit de benefícios, de encargos, de salários, tudo que compõe realmente aquele gasto hora das pessoas envolvidas, que pode ser você, pode ser seu próprio salário, pode ser sua própria retirada de lucros da sua empresa. É esse tempo e esse custo que vai medir, né, ou vai te dar o teu resultado final. E também temos os impostos aqui em cima. Então, de novo, uma DRE, um resultado dentro desse teu serviço, desse teu acordo, né, dessa prestação de serviço com o teu cliente, que no final vai gerar a tua margem. E aqui é mais tranquilo que você colocar a sua margem. Não que você não tenha que fazer um estudo de mercado, mas normalmente a gente fala de personalizações. Então, aqui você pode, sim, colocar, né, um pouco mais, você tem mais liberdade. Falando em crescer com qualidade, se estabelecer no mercado, sabemos que o financeiro, ele é a saúde da empresa, é aquele termômetro de estamos indo bem, estamos indo mal, estamos desesperados. O que é uma base bem feita para uma empresa que está começando agora? N situações aqui, tá? Mas falando de começo, falando de step 1 novamente, ter uma visão inicial de tudo que está acontecendo no teu financeiro realista, então que realmente coincida pelo menos com o teu fluxo bancário. Então, entender o teu fluxo de caixa, entender aquilo que entra e aquilo que sai, é o ponto inicial. Daí é que nós conseguimos realmente crescer a maturidade e entender outras nuances. Tem um ponto ainda mais sensível aqui, que não basta somente saber o que entra ou o que sai do teu banco, né, da tua conta bancária, se você não tem uma constância com os dados. O que significa isso? É poder enxergar e olhar para eles como eles precisam ser olhados, então com a atenção devida numa frequência.
semanalmente, mensalmente, quinzenalmente, a fim de você notar situações que possam melhorar ou não ali dentro, tá? E isso a gente está falando para qualquer nível de maturidade financeira. Se você não olhar, você não vai dar atenção devida e não vai corrigir. E você não vai pensar duas vezes também antes de gastar, porque você não vai ter certeza se está sobrando ou não dentro do teu caixa. Então, esse é o ponto principal. E a partir daí, o céu é o limite, tá? Mas a gente consegue aí olhar para a visão de resultado, que daí seria um outro momento, uma outra visão, que seria a visão ali de DRE da tua empresa, de EBITDA da tua empresa, de resultado líquido, que é aquilo que você pode distribuir realmente. Você pode construir aí metas mais claras de distribuição. E, logicamente, a partir daí, uma previsibilidade orçamentária, uma visão de metas, e, naturalmente, falar também sobre valuation da empresa, então, o valor de mercado da empresa, a parte de M&A, que seria entender se a empresa está preparada para participar de uma compra e venda de direitos de marca, de empresa, de negócio, e aí a gente escala muito, aliás, mas começa na rotina de analisar os dados. Eu sei que, dependendo da fase em que você se encontra na sua empresa, dá um desespero, às vezes, falar sobre números, sobre DRE, sobre composição de custo, mas existem steps de maturidade, é por isso que nós estamos com essa conversa aqui. E uma das coisas que a 123 Action faz é justamente te direcionar para o próximo passo prático. Então, a nossa metodologia consiste justamente em entender qual é a sua dor com relação à sua operação, para que consigamos juntos definir alvos de maturidade e, através desses alvos, nós evoluímos para plano de ação prático, que vai te levar do step 1 de maturidade até o step infinito, o qual você deseja chegar. Então, o step financeiro, ele faz parte do processo de crescimento da empresa e é absolutamente natural que gere aí um pequeno incômodo, mas que com certeza vai te dar base, vai te dar indicadores no determinado step de maturidade para que você tome boas decisões e leve o seu negócio para um outro nível. Você bem puxou um ponto, né? Pô, mas eu nunca fiz isso, eu tô numa bagunça aqui financeira, eu não quero nem olhar para esses dados, porque realmente eu não sei como eles estão e provavelmente não estão bons. Mas a questão não é eles estarem bons, a questão não é eles estarem perfeitos a ponto de estarem estritamente corretos. Mas criar a rotina é que se melhora, é que se entende os gaps e consegue ajustar, tanto na parte de trazer os números, da apresentação dos números, para que eles fiquem palpáveis, para que fique fácil visualização e tomada de decisão em cima deles, mas também para que se olhe os dados de forma crítica e entenda aquilo que precisa acontecer dentro do teu negócio, em que fase o teu negócio está e o que tu precisa fazer para que ele esteja na próxima fase. Então, não é sobre perfeição aqui. E, sinceramente, acho que empreender não tem isso. Mas é sobre realmente não perder o foco em ficar melhor, em estar melhor, em conseguir desenvolver aquela parte, aquela ponta do teu negócio. O financeiro não pode ficar fora disso. Muito bom, Fernanda. Faz todo sentido. E eu gostaria que você desse uma dica prática para quem está nesse step de maturidade e vai começar a olhar para número. Quais são os 7 números que o dono do negócio precisa ver para decidir rápido e decidir bem? O que você sugere aí para a galera que está nos ouvindo? Sobre os 7 números, então um número mágico aqui para a gente ter na palma da mão, então 7 indicadores realmente que você, como empresário, né, como dono de um negócio, não deveria deixar de ter. Então, se você não tem, busque tê-los. Pelo menos comece a enxergar algo e ir evoluindo até que você tenha pelo menos esses 7 números, para que você tome realmente a decisão aí de uma forma bem assertiva. Então, eu comecei já falando sobre o fluxo de caixa, realmente ele é o inicial, sem ele não dá para começar nada. Então, o fluxo de caixa é um dos primeiros pontos. Com ele, a gente consegue analisar prazos de recebimento e de pagamento, que
possibilita muita tomada de decisão, tá? Seja ali em negociar um fornecedor ou até solicitar ali a questão de inadimplência de um cliente, que é outro indicador importante. Então, a inadimplência, entender se tu tem que cobrar ou não um cliente, não deixar que esse atraso de pagamento ele se torne um problema financeiro para você ou até mesmo um custo maior para você. A receita, naturalmente, que daí aqui a gente não está falando de recebimento, está falando daquilo que você fatura, né? Aquilo que você vende. Custos e despesas, então, a partir daí, pode ser por produto ou por serviço, ou da empresa como um todo, que num primeiro momento eu entendo ser até melhor você olhar a empresa como um todo e a partir dali você ir na minúcia, tá? Então, custos e despesas. A parte de margem do negócio, e aí pode também ser por cliente, por serviço, enfim, mas não precisa. Você pode olhar a margem como um todo num primeiro momento e depois chegar na minúcia. E lucro e EBITDA. Então, aqui, a gente tem 7 indicadores que eles são realmente essenciais. Quando eu falo de lucro e EBITDA, eu estou falando de resultado da operação, o que ela realmente te trouxe para o negócio, tá? E de forma objetiva, você consegue linkar nessa mesma sequência que eu trouxe para vocês a história do teu negócio. Seja do mês anterior, seja do trimestre, seja do ano, seja contra a meta que você mesmo estipulou para esses indicadores. Então, a partir daí, o céu é o limite. E, Fernanda, vou começar a olhar para os meus números. Uma planilha é suficiente ou preciso necessariamente ter um software financeiro? Qual que é a sua opinião sobre isso? Fazer isso por planilhas não é impossível. E talvez num primeiro momento ele seja essencial para que você saia do nada para alguma coisa. Mas ter um sistema que te apoie é o que muda a chave do jogo. Porque você não pode ficar refém de trazer os números, de gerar os números. Eles precisam ser gerados para você. E você precisa tomar a decisão. E, naturalmente, talvez no primeiro momento não tenha uma estrutura inteira para isso, ter uma pessoa, né, responsável por isso. Um sistema te ajuda muito, e mesmo tendo uma pessoa, esse sistema vai ser o principal para você, porque ele te minimiza erros. Então, ele te dá segurança daqueles dados. Então, é muito importante ter aí um sistema sólido que te ajude. E quando eu falo sólido, eu não falo caro, tá, gente? Não com grande custo, mas um sistema que te apoie financeiramente. Fernanda, um método muito forte aqui da 123 Action é justamente transformar aquilo que precisa ser feito em acionáveis claros, somados a quando fazer. Então, nós utilizamos muito da ferramenta de pegar o backlog de tarefas e realmente projetar no tempo em que os nossos clientes possuem para executar. Inclusive, nós tomamos bastante cuidado com relação ao perfil. Existem pessoas que são mais executoras, outras que são menos executoras. Então, nós personalizamos isso de acordo com o tempo disponível que o cliente da 123 Action tem. E com a sua experiência, para quem está começando a olhar para esse cenário financeiro, eu entendo que seja necessário estabelecer uma rotina fixa para analisar os números, para tomar decisão, para que não vire aquilo que chamamos de lagging indicators, que é você olhar para o que passou e aí pouco importa a decisão que você vai tomar. Então, qual que é a constância? É necessária uma constância? Se sim, qual é a constância que você indica para olhar para esses números, Fernanda? Falando sobre análise, sobre tomada de decisão com esses números, a questão da rotina ela é essencial, como eu já comentei. E se fosse para dizer ali a prioridade ou a frequência, primeiro, reunião semanal de caixa. Não dá para esperar um mês para tomar a decisão que pode mudar o teu saldo bancário do dia para a noite. Então, ele precisa ser ali regrado, semanalmente. Se puder, diariamente, show de bola. Mas semanalmente, no mínimo, tá? A questão ali de entender se tu tem saldo, se tu não tem, para cumprir as obrigações da próxima semana, tá? E se possível, claro, já olha para mais 3 semanas à frente, seria um mês, para entender se você tem algum gap, algum buraco que tu precisa já pensar e negociar com algum fornecedor ou cliente para manter ali o teu saldo em dia, tá? Então, essa seria a principal ponta semanal. Mensalmente, você pode aí analisar a eficiência da tua operação. Então, entender realmente todo aquele resultado, aquela DRE, entender como é que foi a receita, os teus impostos, a questão do seu custo, a tua despesa, a tua margem, o teu EBITDA e o teu lucro. Então, olha pelo menos uma vez por mês para tudo isso, para entender se no final do mês você gerou o resultado esperado ou não, tá?
E aí, claro, eu até deixo aqui vender meu peixe, falar isso com a contabilidade e com a controladoria vai te trazer mais oportunidade na tua análise, porque ali você vai linkar a visão tributária, você pode linkar aí questões até, às vezes, societárias, que podem estar mudando aí, podem mudar a chave do teu jogo, você pode descobrir realmente oportunidades que hoje você não vê. A questão da precificação, enfim, outras questões que estão ali no meio. Então, com certeza, ter alguém de fora te olhando e entendendo, te colocando ali pontos que pode surgir demanda seria importante, tá? E, naturalmente, uma reunião, uma análise precisa ser aí tirar alguma ação, um plano de ação aí objetivo, com prazos, para o que você vai praticar, seja na próxima semana ou no próximo mês. Essa rotina, ela parece burocrática, mas ela traz aí uma agilidade, uma rapidez na tomada de decisão, que logo se torna realmente um processo rápido, sabe? E tranquilo de se fazer. E aqui, o último ponto seria trazer tudo isso também linkado ao orçamento. Esse já é um ponto de uma maturidade um pouco maior, mas não é impossível, tá? Uma questão de linkar com metas mais estruturadas, né? É consequência de trazer esse ritual, essa frequência de análise dos dados. E, por fim, para encerrar mesmo aqui o nosso contexto todo falando de financeiro, quem enxerga de 1 a 4 semanas à frente, então quem é previsível, tá? Negocia melhor e dorme melhor. Então, eu também estou falando da saúde do próprio sócio aqui, tá? Então, caixa semanal e resultado mensal gera aí previsibilidade. Se eu tenho previsibilidade, o meu sono vai ser tranquilo. Fernanda, muito obrigada pelo seu tempo. Foi incrível aprender com você. E você que está aí nos assistindo, muitíssimo obrigada pela sua presença. Se você busca dar esse passo de maturidade com relação ao financeiro da sua empresa, procure a 123 Action e será um prazer atendê-lo. Até o próximo talk. A gente se fala. Até a próxima.